Olá pessoal, eu sou o Alifer Ferreira, um dos apresentadores desse novo podcast, Pod Povo, e hoje ao lado do Fábio Severi, vamos dar início ao primeiro episódio desse novo podcast. Olá pessoal, é uma honra estar aqui com vocês, iniciando um novo projeto para a cidade de Brodowski, onde vamos tratar dos mais diversos assuntos, né, Alifer? Sim, esse podcast é um pensamento não só nosso, nós teremos outros apresentadores, e é importante falar, né, Fábio, que nós não vamos falar só de política, nós vamos falar de entretenimento, de música, de arte, de tudo que foi interessante para a nossa população, não só de Brodowski, porque o YouTube, o Facebook tem um engajamento muito maior que a nossa cidade, mas principalmente da nossa cidade. O nosso foco é a nossa cidade, falar, discutir, debater de coisas, de questões locais. E já aproveitando, deixar à disposição de quem tiver algum evento, alguma atividade para realizar na cidade, o canal está aberto aqui para vir apresentar também, divulgar o seu evento que vai rolar aí na cidade aí. Então, estamos de porta aberta para todos vocês aí. Outros apresentadores estarão ocupando essas cadeiras durante as semanas, falando de vários assuntos. Eu e o Fábio estamos iniciando o podcast hoje, mas durante as quintas-feiras vocês vão acompanhar outros apresentadores aqui, trazendo convidados, falando de assuntos muito dinâmicos e que vão contribuir e vão trazer para a internet, para o mundo virtual, essas ideias, esses debates que são muito bons e importantes para nós. Isso, então lembrando, então toda quinta-feira, às 8 horas da noite, no canal do YouTube. Como nessa quinta-feira vai ser sempre ao vivo, mas vai ficar sempre no canal à disposição, vocês podem assistir a qualquer horário, mas se quiser assistir ao vivo, toda quinta-feira, às 8 horas da noite, no canal do YouTube. Vamos disponibilizar também no nosso Instagram, vai estar a bio na nossa descrição, no nosso Facebook, então vai ser vários canais de comunicação para você estar acompanhando a gente. Esse primeiro programa vai ser uma apresentação, vai ser menos dinâmico que os próximos, porque nós estamos iniciando um programa, então é bom apresentar o programa, essa ideia que nasceu de várias conversas entre nós. Também vão participar o Renan Valente, o Arnaldo, o Pastor Jefferson, que serão os outros apresentadores. Apesar de sermos políticos, de sermos vereadores ou líderes políticos, a ideia é que cada um, dentro da sua personalidade e da sua área de atuação, traz um pouquinho de conhecimento e traz um pouquinho de diversidade ao programa. Sim, é isso daí, Af. Então, já para iniciar, eu queria já, de antemão, você citou o nome do Renan, do Arnaldo, mas eu não posso deixar de agradecer aqui o nosso paizão, né, nosso professor, Pastor Jefferson, que está dando total apoio para essa nova empreitada nossa, sempre esteve do nosso lado, no último mandato, 4 anos de vereador do nosso lado, Alfred, e agora, mesmo não estando presente com nós na Câmara, mas sempre está nos guiando, direcionando e está fazendo parte desse projeto nosso aqui. Então, pastor, muito obrigado de coração, o senhor mora aqui no nosso peito aqui, ó, nós seremos eternamente gratos ao senhor. E esse início é com um amigo, um irmão que eu tenho, que é o Fábio. Acho que eu vou falar um pouco do Fábio. Vamos mudar o nosso estilo de apresentação. Sim. Eu te apresento e você me apresenta. Como? O Fábio, além de vereador de 2º mandato, é professor da rede pública municipal, é proprietário de autoescola, conhece muito de trânsito. Tudo que eu tenho de dúvida de trânsito é minha enciclopédia, meu dicionário do trânsito. E o Fábio também é formado em artes e é um cara espetacular, um cara que eu tenho uma admiração muito grande, é um vereador muito competente, é um vereador que trabalha, é um vereador ativo, fiscalizador, e é um cara que contribui muito com a nossa cidade. O Fábio tem time de futebol, o Fábio participa de todos os grupos quase da nossa cidade, e é um cara fenomenal. Isso, obrigado, Alifer. Também é um prazer então estar aqui do seu lado. O Alifer também é vereador de 2º mandato. Posso dizer que foi o presidente da Câmara mais jovem da história de Brodowski e não tenho certeza, depois você pode até comentar, mas você foi um dos vereadores eleitos mais jovens da cidade de Brodowski, né? Já está no 2º mandato como vereador, formado em Direito, também conhece muito legislação de trânsito, então quando chegou um projeto lá na Câmara, sempre recorro a ele para tirar dúvidas, de uma capacidade ímpar. E parceiro, igual o Alifer falou, somos ativos, estamos sempre presentes lá no dia a dia, buscando recurso, buscando emendas para nossa cidade. Então, assim, é uma honra estar do teu lado, Alf, você é seu amigo, você é seu companheiro. Então, e temos muito ainda para produzir para a cidade aí. Então, que nossa empreitada, nosso empenho aí se estenda por muito tempo aí. Também está com estabelecimento comercial, né, fazendo documentos de carro, de veículos, transferência, renovação de carta, ali perto da Praça Portinari. Então, Alifer, sucesso nessa nova jornada nossa aqui como apresentador de podcast aqui.
Fábio, é gostoso ser vereador? Olha, é gostoso, é prazeroso, tá? Eu tenho um prazer muito grande de ajudar. Como você falou aí, eu sempre participei de grupos da nossa cidade, dos mais diversos grupos, de APM, de escola, do Conseg, quando tinha um Conseg, a gente vai tentar reativar o Conseg aqui em Brodowski, do grupo de corridas de Brodowski, isso sem ser político. E depois que a gente é político, parece que o caminho fica mais fácil, a gente consegue mais coisas. Então, assim, eu tenho gostado muito, nesses 5 anos como vereador, assim, desempenhar a função de vereador. E, assim, se quiser, consegue bastante coisa para o Brodowski, consegue trazer bastante recurso para o Brodowski. E, além de recurso, eu costumo falar assim, que o mais gostoso, o mais prazeroso é tocar, palpar naquilo que você traz para Brodowski. Daqui a pouco a gente vai falar melhor, mas recentemente aí você trouxe o RG para Brodowski, foi uma luta nossa de 3 anos atrás que a gente começou a tentar trazer aqui. Aí você viu lá a alegria de 350 pessoas, isso não tem preço. Então a gente palpa nisso daí, a gente consegue ver isso daí é um retorno assim, gratificante para nós. O que é mais difícil no dia a dia de um vereador? Olha, assim, o mais difícil é quando a pessoa pede para si próprio, porque o vereador, a gente tem que trabalhar para a comunidade, né? Dá um exemplo aí. Ô Fábio, tem um buraco na rua da minha casa lá. Vamos lá, a gente pede para a infraestrutura do município, tampa o buraco, mato nos canteiros centrais, mas o duro, quando a pessoa pede para si, para o pessoal, isso daí eu acho a parte mais difícil para atender. Porque não é o Fábio que tem que dar, eu não tenho que dar o peixe já frito, eu tenho que ensinar a pessoa a pescar. Então eu tenho que falar para a pessoa ir na assistência social ou algum outro departamento, e a pessoa, assim, ela queria que eu já entregava o serviço pronto. E não é bem assim. Ela falou, mas a parte mais difícil, eu, no meu ponto de vista, é isso daí. Não conseguia atender a pessoa, porque o que a pessoa pede é algo pessoal para ela e não no comunitário, no geral. Eu acho que assim, a gente tem que desmistificar algumas coisas, porque as pessoas comuns, elas veem um vereador como vereador aquele que vai 2 vezes na Câmara e que o único trabalho do vereador é aquele lá de plenário, aquele de discussão, de votar projeto, mas nós vereadores, eu falo por mim, eu faço as perguntas para o Fábio para que vocês saibam também o que é o dia a dia de um vereador. E outra coisa, o Fábio tem algumas demandas que eu não tenho e vice-versa, porque nós podemos atingir áreas e grupos ou uma camada de pessoas diferente em renda, em demandas, em coisas diferentes. Então as pessoas precisam saber que a vida do vereador, principalmente numa cidade pequena, com a dinâmica da internet hoje é muito fácil encontrar um vereador, hoje é muito fácil falar com o vereador, desde que ele seja atencioso e desde que ele queira falar com o povo, né? É muito fácil. E isso traz o eleitor muito próximo a nós. E os problemas vêm junto, porque hoje com o WhatsApp você consegue encontrar o seu vereador na hora e passar um problema. Eu sempre digo, Fábio, que se não fosse o celular hoje, nós não seríamos metade do vereador que somos. Porque da mesmo modo que nós somos mais fáceis e mais acessíveis à população, nós também nos tornamos mais acessíveis às pessoas que vão resolver o problema. Um secretário de saúde, um secretário de trânsito, um secretário de educação. Então, na mesma agilidade que as pessoas nos passam um problema, é mais fácil hoje resolver esses problemas. Sim, eu sou prova disso, fiquei recentemente, igual você falou, às vezes acho que o vereador vai 2 vezes só na Câmara, trabalha isso aí. Há 15 dias atrás a gente estava no campo de futebol, repassaram um problema para você. Num domingo de manhã, você já problema de saúde, você já passou para a secretária de saúde. A secretária de saúde, ela não mora no município, é em outra cidade, mas de lá da outra cidade ela já resolveu. Quer dizer, num domingo de manhã, a gente sempre está resolvendo o problema dos outros também. Então isso também, assim, não é problema da pessoa, né? É um fato que estava acontecendo na unidade mista. E assim, conseguir resolver isso daí é prazeroso para a gente como vereador. Que nem eu falo para o munícipe quando me procura, para o cidadão quando me procura. Às vezes o problema dele é um problema que todo mundo que vai precisar daquele atendimento vai passar. Então eu não estou resolvendo o problema dele. Além de resolver o problema aquele problema pontual, eu estou evitando que várias outras pessoas passem por aquele mesmo problema. Porque às vezes o cara está te procurando, o cidadão está te procurando para resolver o problema dele. Mas a gente, como vereador, tem que ter uma visão mais ampla e saber que se você resolver aquele problema, você vai evitar outros problemas iguais. Isso que é gratificante na vereança. Fábio, você em 2016 foi candidato a primeira vez, eleito vereador como o 3º mais votado. Qual foi a fórmula para aumentar a sua votação e em 2020 ser o 2º mais votado? E o seu partido, que eu sei que você era presidente, formou um time muito bom, elegeu 3 vereadores, a maior votação de chapa de vereadores. Qual foi a fórmula do sucesso? Aleph, eu costumo falar assim que na política é a arte de somar. Então, falando um pouquinho do presente, voltando para o passado,
você falou do partido, eu juntei vários candidatos a vereador, peguei um de cada segmento, conversei com eles, fizemos reuniões antes da política, mostrando o apoio que a gente ia receber, qual que era a intenção do grupo, tanto é que a gente pegou e fez 3 vereadores no nosso partido. Dos 4 mais votados, 3 é do PSB, que foi o partido que eu sou presidente. Então, para mim, é muito gratificante. Agora, falando de 2016 para cá, que eu aumentei minha votação em 30%, 130 votos eu tive a mais. Eu costumo falar que é o trabalho, o serviço, mostrar o dia a dia do nosso serviço. Como você falou anteriormente, hoje as redes sociais nos ajudam bastante a divulgar, do mesmo jeito que ajuda a gente, cobra a gente também, né? A gente recebe também algumas críticas. Só que a gente fala que essas críticas nos dá voto, porque a gente vai lá e tenta resolver. E a pessoa, vendo a gente tentar resolver, a gente pode até não resolver, a maioria das vezes a gente resolve. Mas a gente tentando resolver, a pessoa vê a boa intenção nossa, a gente repassando para os departamentos da prefeitura qual que é aquele problema. E depois, assim, na campanha, eu também fui visitar as casas que eu ajudei, as pessoas que eu pedi, que eu trabalhei para elas. Então, na campanha eu pedi voto, fui na casa, e aí foi o sucesso da campanha aí. Mas, assim, eu posso falar que 100% foi o trabalho nesses 4 anos aqui que teve demonstrado aí no dia a dia. Já aproveitando, Alf, deixa então, só para fazer esse bate-papo aí, para não ficar só um... Conta pra nós também, como que você entrou na política lá com 18 anos, você já foi candidato 3 vezes, na primeira vez muito bem votado, mas estava num grupo muito forte de vereadores. O que te levou à política tão jovem? Eu vou contar a minha história, tentar ser breve aqui, porque a história é um pouco longa. Eu comecei na política colecionando santinho. Eu lembro o meu primeiro contato com a política foi na eleição de 98, quando eu fui acompanhar meus avós maternos para votar. Naquela época ainda era escrita, né? Eu voto no papel. E logo que nós descemos do carro em frente à Escola Tiradentes, eu desci do carro e encontrei um santinho do Fernando Henrique Cardoso. E eu guardei aquele santinho. E nas eleições que se seguiram, eu era moleque colecionando santinho. Isso já me trouxe muito para conhecer os políticos, né? E na eleição de 2000 foi um marco, assim, para mim me tornar político mesmo. Em 2000 você estava com qual idade? Com 7 anos de idade. A minha família, tanto por parte paterna quanto por parte materna, eram eleitores, assim, fanáticos, eu digo assim, de um grupo político, que era o grupo do MDB antigo, que tinha Zé Grande e todo o seu grupo, né? Quando, eu não sei explicar até hoje, na eleição de 2000 houve uma ruptura dentro da minha família. A parte do meu pai continuou a apoiar o grupo do Zé Grande e a parte da minha mãe, naquela eleição, se tornou o Zé Fabre, apoiar o candidato Zé Fabre e o grupo dele. E na época tinha comício, showmício, era todos os dias nos bairros, né? Então, como tinha música sertaneja, tinha pipoca, tinha tudo, as pessoas iam e muitas pessoas. E aquilo foi me criando um gosto. Eu vi aquele monte de pessoa e eu lembro que o Zé Fabre era candidato a prefeito, o Alfredo candidato a vice, as pessoas pegavam eles no colo e tal. E eu queria saber o que aqueles caras eram para ter tanta gente amando, admirando daquele jeito. E isso foi me despertando e eu fui só esperando o tempo passar para mim poder participar ativamente, né? E quando eu fiz 16 anos, eu tirei meu título, me filiei ao PSDB. Logo em seguida, eu fundei o PSDB Jovem aqui em Brodowski, com 17 anos. Com 18 para 19, fui candidato a primeira vez na eleição de 2012. Uma eleição assim que, mesmo muito jovem, eu tinha plena consciência de que eu não poderia ser eleito. Além de estar numa chapa de vereadores muito forte, a imaturidade ainda, a pouca idade e tudo mais, mas eu sabia que ali eu estava plantando uma semente. Sim. Então, com 18 anos, eu fui bem votado, tive 112 votos, e eu sabia que ali era semente e que eu tinha que trabalhar, cultivar para que aquela semente desse frutos na próxima eleição. E em 2016, é difícil, não tem eleição perdida nem eleição ganha. E se você perder a humildade na eleição, você pode ter complicações. Só que aquela eleição é uma eleição que eu tinha a plena convicção que tinha chegado a minha hora, que eu merecia ganhar naquela eleição. Nós estávamos na mesma chapa, nós achávamos que faria só 3, você lembra? Depois a gente vai contar do dia da eleição, que foi um dia... Acho que lá nós viramos amigos de verdade, né? Que por um momento eu achei que eu tinha perdido a eleição e de repente nós fizemos 4 vereadores, tivemos uma votação muito grande que permitiu que nós tivéssemos 4 vereadores eleitos na nossa chapa. E daí para frente, as pessoas votavam em mim pela admiração e pelo que eu falava e minhas propostas. A partir de 2016,
eu comecei a ser julgado e avaliado pelo meu trabalho, já Sim. que tanto eu quanto você, as pessoas começam a julgar nós no mandato pelo que a gente faz. Eu acho que nós tivemos um primeiro mandato, nós somos muito parceiros. Eu até me perguntava como é que seria disputar uma eleição, cada um de um lado, mas isso não abalou nossa amizade, não abalou nada, nós não viramos adversários, sempre muito respeitoso. No dia da eleição ficamos o dia inteiro juntos. Nós ficamos juntos. Então as pessoas às vezes não conhecem essas histórias de bastidores, né? Não sabe quanto é respeitosa a nossa relação, o quanto foi difícil disputar uma eleição com você e o pastor de um lado e eu do outro, mas graças a Deus o pastor não teve êxito, teve uma votação muito, muito grande e significativa, mas por conta da legislação eleitoral não são os mais votados. Mas o pastor é um cara, além de líder evangélico, é um líder político, é uma pessoa que, independente do mandato, ajuda as pessoas, é participativo, é ativo. E isso é inerente dele, não é o mandato que vai dar isso para ele. Isso. E agora, gente... vamos falar rapidinho da presidência da Câmara também, que é um cargo muito importante. Na história, o presidente da Câmara mais jovem da história de Brodowski, também não foi fácil conseguir os votos para ser presidente. Quando nós assumimos o mandato, nós já assumimos uma eleição muito tensa. Nós tínhamos, eu era moleque ainda, né, tinha 22, 23 anos, e já tinha a responsabilidade de eleger um presidente da Câmara. Na época, os postulantes era um vereador que era do meu partido, no PSDB na época, o outro era o pastor Jefferson, e eu tinha a obrigação, ou pelo menos pela questão de partido, de votar no candidato. Só que as coisas foram acontecendo e a maioria do grupo, o qual a gente tinha sido eleito, escolheu o pastor Jefferson para ser o candidato a presidente. E eu, como era muito grupo, né, como se diz assim, acompanhei o grupo e nós elegemos o pastor Jefferson. Depois disso, ficou uma lacuna dentro do nosso grupo. Eu acho que nem passava na sua cabeça ser presidente da Câmara. Eu com 23, 24 anos não tinha essa pretensão de ser presidente da Câmara já no primeiro mandato, principalmente com outros vereadores mais experientes, com mais mandatos. E isso eu fui um vereador, Fábio, você foi vereador comigo no primeiro mandato, que ajudava todo mundo que precisava. Alfred, faz um ofício para mim, Alfred, assim, porque eu sempre fui muito desenvolto e sabia resolver os problemas e ajudar os vereadores lá na Câmara. Isso foi criando uma empatia, uma simpatia com os outros vereadores e foi viabilizando a minha candidatura. Tanto que eu achava que se fosse eleito, seria eleito com 6 votos e acabei tendo 7 votos, né? Aos 25 anos fui eleito o presidente da Câmara mais jovem. Ser presidente não é uma coisa muito fácil. Sim. Ser presidente é uma responsabilidade, até porque nós, com 25 anos, eu tinha uma empresa com um orçamento de quase 4 milhões de reais. Uma das maiores do Brodowski. Uma das empresas, a Câmara, é uma pessoa jurídica, por isso eu falei empresa, com um orçamento de quase 4 milhões de reais. Com mais de 15 servidores, com 11 vereadores. Então, assim, você tem que ter uma maturidade, porque a responsabilidade é muito grande. Você não lida só com dinheiro, com orçamento, você lida com pessoas, com servidores, com outros 10 vereadores. Então eu tentei ser um presidente muito coerente, um presidente austero. Eu recebi muitas críticas, por exemplo, por conta da fonte que eu construí, na verdade, que nós reformamos a praça. Mas quando nós assumimos, isso já vinha de outros mandatos, a fonte estava totalmente depreciada, depredada, com fios a amostras, com bico de ferros a amostras. Os postes da Câmara estavam todos caindo, já havia 2 que tinham caído. Imagina um poste de ferro, de metal cair em cima de um idoso ou de uma criança. Então, são coisas, Fábio, eu nunca tive medo de fazer as coisas. Se tem uma coisa que eu não tenho na política é fazer medo. Eu prefiro pecar pelo excesso do que pela omissão. Porque eu acho que quando a gente é omisso, a gente deixa de fazer alguma coisa. E hoje você deixou a fonte lá com cartão postal para a cidade, sim, né? Você vê nas redes sociais que é foto, o pessoal vai tirar lá, casamento, eu o pessoal vi vai essas lá. semanas alguns casamentos que foram tirar foto na fonte. Então não é para mim, não fiz para o Alfer, não fiz para os funcionários da Câmara, fiz para todo mundo, é um equipamento público. Que todas as praças seria daquele E eu jeito. queria que o dinheiro das pessoas fosse devolvido para as pessoas. Se todos os prefeitos ou presidentes de câmaras devolvessem dessa forma o dinheiro para as pessoas, seria muito melhor. Porque as pessoas merecem que os impostos delas sejam revertidos para elas. Mas a saúde precisa... A Câmara tem um orçamento próprio. O dinheiro da saúde é um dinheiro
especificamente do Poder Executivo. A Câmara não tem dinheiro para a saúde. E o dinheiro da fonte não está tirando de outra área da administração pública. Por isso... Mas vale destacar um negócio muito importante, você falou, não tem dinheiro para isso. Mas eu lembro que a tua economia que você fez quando você era presidente da Câmara, no começo da pandemia, você chamou todos os vereadores lá, destinou o repasse que sobra da Câmara já para o prefeito para ele comprar os primeiros respiradores aqui na cidade. E isso ajudou muito. Que nem nós estávamos falando. Eu fui muito criticado por conta da fonte, só que eu também não esperava elogios. Quando veio a pandemia, era tudo novo e as pessoas começaram a ficar desempregadas, os informais começaram a perder a sua fonte de renda. Eu, como presidente, tive uma atitude muito rápida e eficiente na questão tanto da compra de respiradores como também da compra de cesta básica. Sim. Eu não sei se você vai lembrar, 120. Mas nós compramos 940 cestas básicas. O recurso que nós encaminhamos para a Prefeitura, já com essa destinação, foi para que a Secretaria de Desenvolvimento Social comprasse cesta básica para atender todas aquelas pessoas que tinham sido afetadas economicamente pela pandemia. Então as pessoas, é muito fácil hoje criticar, principalmente a classe política. Hoje é muito fácil, hoje falar mal de político é até gostoso, porque muitos políticos contribuem para que se crie essa pecha de que a política é corrupção, é desvio, é tudo que é mal feito. Mas na política eu conheci muita gente boa e conheci muita gente decente. Isso, diga-se passagem, assim, pessoa boa. O Léo de Serrano, um prefeito magnífico, nós espelhamos muito nele lá. Nessa eleição de 2020, nós tivemos algumas pessoas eleitas, que nós temos amizade, que vieram assim para quebrar duas coisas, né? Essa estigma e a juventude. Por exemplo, o Juninho Batatais, prefeito de Batatais, é um cara que eu estimo muito, é um rapaz jovem, que tem 36 anos, que é prefeito pela primeira vez, já havia sido vereador, e que está com altos índices de aprovação. O Léo também havia sido vice-prefeito no mandato passado, assumiu a prefeitura de Serrana na última eleição, e um cara jovem que tem outras expectativas, o Alex em Cajuru, o Márcio eleito vice em Cravinhos. Então a política, ela está sendo aos poucos reciclada. As pessoas mais jovens e assim com outra visão de política têm assumido cargos importantes na política e têm quebrado alguns paradigmas e mostrado para a população que dá para fazer uma política bem feita, uma política decente, uma política honesta. Claro, já aproveitando, continuando o mesmo assunto aí de política, aqui em Brodowski a gente percebe, principalmente na última eleição, não teve muitos jovens na política. E você falou que começou na política, aí foi candidato com 18 para 19 anos. E eu queria que você deixasse um recado para o jovem de Brodowski, aquele moleque que está começando agora, que às vezes votou a primeira vez, agora vai acompanhar a eleição para presidente, uma das eleições mais disputadas que vai ocorrer, e que ele tenha pretensão para na próxima eleição para prefeito aqui na cidade, vereador, esse jovem hoje com 17, 18 anos que tem hoje, 20, até 25 anos, se interessa. Qual que é a sua dica para eles? Eu vejo, Fábio, que com o advento das tecnologias, principalmente da internet, nas últimas eleições, principalmente presidenciais, o jovem tem se engajado mais. Hoje o jovem, como o jornal não é mais por papel, o jornal hoje é virtual, eu tenho visto, próximo a mim também, os jovens seguindo jornais, para querer saber o que está acontecendo, os jovens seguir página de Congresso, Senado, Câmara. Eu tenho visto os jovens mais ativamente na política, não se candidatando ainda, mas nós já tivemos casos nas últimas eleições de jovens que foram eleitos deputados, senadores, prefeitos, vereadores, então eu vejo que isso tem crescido. E as mulheres também, não só os jovens, eu vejo uma participação maior das mulheres e ocupando cargos mais importantes. Nós tivemos uma mulher presidente da República, nós temos senadoras mulheres, governadoras mulheres, e isso tem feito com que a política seja mais representativa, que represente todos os grupos e todas as áreas da comunidade. Então as mulheres têm sido representadas, os jovens têm começado a participar mais da vida política, porque a política não é só a política eleitoral da eleição, a política se faz todo dia, discutir, porque nós temos pautas que mudam a nossa vida todo dia no Congresso. E eu vejo que os jovens têm ficado mais atentos a essas pautas e procurado saber o que são essas pautas. Sim.
Então, assim, eu torço para que na próxima eleição aqui em Brodowski, mais jovens se interessem por política, se é candidato, mulheres também. Aqui em Brodowski também é muito difícil, quando a gente vai montar grupo político, a gente tem que ter 30% de mulher e a gente tem que quase que implorar para elas estar participando, assim. São poucas as que se interessam. Se você pegar as vereadoras aqui em Brodowski, vamos para a nossa realidade. Nós tivemos lá atrás 2 vereadoras, que foi a Edna e a Cida, e depois de 12, 14 anos nós voltamos até outra vereadora, que é a Luciana, a Pichoca, e agora a vereadora Márcia. É muito pouco. Nós tivemos também... Em Altinópolis, se não me engano, tem 4 vereadoras. Em Jardinópolis, se não me engano, tem 2 vereadoras. Isso é cultural. Nós precisamos aqui em Brodowski trazer as mulheres para a política e não mais para preencher chapa ou por conta da obrigação dos 30% de sexo masculino e feminino numa chapa de vereadores, mas para que elas sejam eleitas, que sejam candidatas e sejam eleitas. Nós tivemos uma vereadora que foi a mais votada na última eleição. Isso mostra que a mulher aqui em Brodowski tem tomado e ocupado o lugar dela na política, mas nós precisamos Temos a vice-prefeita também, a doutora Anice. Nós precisamos de mais mulheres, mais jovens. Eu sou o mais jovem da Câmara, estou no 2º mandato e ainda sou o mais jovem da Câmara, para você ver que o jovem ainda precisa ocupar mais espaço nos poderes. Nós temos o Rafael Baixo, que tem quase a minha idade, mas é um pouco mais velho, mas ainda é muito pouco para a representatividade que nós temos na população geral. Sim. Então agora vamos pro concreto mesmo, né? Tem gente que fala assim, o trabalho não para, que o trabalho acontece. Vamos mostrar o nosso trabalho. Então, recentemente, aqui na última semana, falar do empenho e eu quero aqui publicamente te agradecer, fui prova disso, do teu trabalho para conseguir essa campanha do RG aqui na cidade. Sei que não foi fácil, Alifer, você batalhou bastante, apesar da gente estar na tua retaguarda lá, mas deixar aqui registrado, assim, que posso falar que mais que 90% dessa conquista ou do apoio que eles conseguiram lá, o pessoal de São Paulo veio, foi graças a você. Tem alguns trabalhos, Fábio, eu vou citar o seu que você faz com a doação de sangue, que se a gente não for lá, vestir a camisa e fazer, as coisas não acontecem. Você sabe muito bem disso. Um exemplo foi quando nós conseguimos a Univesp, o quanto nós passamos do limite de vereador para que fosse uma realidade aqui. E no RG não foi diferente. Eu lembro quando nós estivemos na cidade de Santa Rita do Passa Quatro, eu e você, conhecer esse mutirão. O mutirão do RG é um mutirão realizado pelo IRGD, que é um órgão dentro da Polícia Civil de identificação. Eles vão até as cidades para suprir a demanda. Por exemplo, Brodowski não tem um poupa-tempo. O poupa-tempo, que nós vamos falar daqui a pouquinho, que vai vir para Brodowski, o mais próximo a nós é Ribeirão Preto, com 40 quilômetros. Então, muita gente não consegue ir até Ribeirão Preto fazer o RG. Então, o IRGD inventou esse mutirão, criou esse mutirão, que é um programa muito eficaz, que vai até a cidade, fica 2, 3, 4 dias, e vai acabando com aquela demanda reprimida, que é aquela demanda de muitos anos que as cidades têm por não ter um posto de identificação. Lá em Santa Rita, quando nós tivemos, nós ficamos apaixonados pela ideia, você vai lembrar. Foi antes da pandemia, desde a pandemia que a gente estava brigando por isso. Antes da pandemia. E lá, para você ver como que é as coisas. Aqui em Brodowski, em qualquer outra cidade, o vereador, se ele ficar sentado dentro do gabinete ou dentro da tua casa, ou o próprio prefeito, as coisas não vão bater na sua porta. Ninguém vai vir perguntar se nós estamos precisando de um mutirão para fazer RG, ninguém vai vir perguntar se a gente está precisando de um poupa-tempo, ninguém vai vir perguntar se a gente precisa de qualquer coisa. Nós temos que ir atrás. E quando lá naquela ocasião nós mostramos muito interessado nesse mutirão, a Polícia Civil pegou o meu contato e nós fizemos uma troca de contatos ali. E durante a pandemia a Polícia Civil entrou em contato comigo. Falou, Alifer, vocês têm interesse ainda de levar esse mutirão? Eu falei, claro, eu fiquei apaixonado pelo esse programa. Brodowski tem uma demanda reprimida muito, muito grande de pessoas que precisam fazer o RG. Eles, vocês querem ainda? Eu falei, vamos renovar então a carta de intenção que nós vamos levar. E marcou para dezembro, nós chegamos a cogitar outubro, mas dezembro foi a data, foi o último desse ano. E nós foram 3 dias de muito trabalho, eram 100 senhas por dia, mas é um pedido meu, eles estenderam 20 senhas cada dia. Então nós chegamos a quase 360 atendimentos. Muita criança, muito idoso, muita primeira via, muita segunda via. Lembrando que a gente não tinha um número palpável para saber quanto que ia fazer. Muitos falam assim, Fábio, eu não consegui fazer, fui na fila e tal. Mas assim, é difícil
fazer o material tudo de São Paulo que eles trazem, não é imprime ali na hora, então eles tinham um suporte de São Paulo para fazer isso. Então a gente não sabia, traz 500, traz 300, traz 400, então foi difícil. Agora a gente já tem, tanto é que a gente vai estar renovando esse pedido, acredito que até no comecinho do ano aí já volta aí, e a gente vai aumentar essa demanda aí de números de RG, mas foi um sucesso. Vieram 9 policiais civis da capital de São Paulo, ficaram aqui. A prefeitura apoiou com a hospedagem, com a alimentação, e eles vêm com uma demanda pronta. Porque assim, imagina se eles vêm de São Paulo em 9 policiais, a prefeitura fornece a hospedagem, a alimentação, e nós fazemos 20 RGs por dia. Eu lembro que você falou aí da doação de sangue, né? Também algo que a gente, palpável, que a gente conseguiu. Eu lembro quando a gente foi começar, a gente fez a primeira reunião lá com o Hemocentro, a mulher falou assim, não vai para Brodowski mais não. A gente tem uma estrutura, vai de ônibus, 5 horas da manhã, leva 30 funcionários para chegar lá e recolher 20, 30 bolsas. Se nós, de cada um aqui que for lá trabalhar, doar a bolsa, nós conseguimos mais do que a população. Então eles não tinham demanda aqui. Aí eu e o Aleph, eu lembro muito bem, a gente estava lá, depois eles vieram aqui no Tiradentes, a gente falou, não, pode ficar tranquilo que a gente vai alcançar a demanda, que na época era 200 bolsas. A moça ainda falou assim, eu quero ver só. Fomos lá, fizemos a primeira campanha, divulgamos nas redes sociais, aí graças a Deus estamos indo já para a 8ª, fizemos 7, todas as 7 campanhas, alcançamos a meta. Era 200 antes da pandemia, que a pandemia é 150 bolsas, todas as vezes leva. Então eles não queriam vir porque não tinha doadores de sangue. Eles até tiraram sarro na gente, agora não. Já até deixaram marcado, no dia 28 de fevereiro já tem a próxima marcada, porque tem demanda e eles estão precisando dessas bolsas ali. Então ele já colocou no calendário anual deles, Brodowski 3, 4 vezes por ano vinha aqui na nossa cidade aqui. E é uma honra isso pra gente, né? E no sábado, eu acho que eu te contei isso, no sábado eu cheguei na fila e as senhas na sexta no sábado acabaram muito rápidas, a procura foi muito grande, principalmente no sábado, porque é o dia que as pessoas que trabalham deixaram para fazer o RG. Eu cheguei na fila, um rapaz falou, Alifer, várias pessoas aqui, algumas pessoas saíram muito bravas aqui, insatisfeitas porque não pegaram senha. Eu falei, eu sinto muito por elas, mas eu tenho certeza que vão sair 350 pessoas felizes aqui. Você me contou então, isso. assim, eu não vou deixar de fazer o mutirão porque algumas pessoas não conseguem ser atendidas. Eu vou fazer mais vezes porque eu sei que 350 vão sair felizes e com RG. E elas vão economizar tempo e dinheiro de ter que ir no Poupa Tempo, se isso tem na cidade delas. Então, a crítica, a pessoa que não gosta, a pessoa que não vai ser atendida, isso vai existir em qualquer lugar, principalmente na administração pública. Mas tem 350 pessoas que eu vou poder falar. Graças ao mutirão, essas pessoas foram atendidas, o Estado veio até as pessoas e atendeu a necessidade das pessoas. Sim, e já complementando isso daí, Aleph, a gente está vendo essa necessidade e nosso trabalho, sempre em conjunto, a gente percebeu-se essa necessidade do RG. E para isso, já há 2 anos atrás, a gente está labutando com um grande amigo nosso, que é o Raul Vicentini, ele é diretor do Detran em São Paulo, mas mora na cidade de Batatais, aqui nosso amigo particular de dentro de casa, aí, um irmãozão que a gente fez na política também. Ele vai nos brindar com uma grande conquista aí, que já pode se dizer que é real também, logo a gente vai estar palpando, hein, né, Alf? Conta Eu pra acho todos que aí. o Fábio tocou bem nesse assunto, nós estamos falando de mutirão aqui, talvez nós não vamos ter mais mutirão, porque nós fomos agraciados pelo Poupa Tempo do Estado de São Paulo com uma unidade aqui em Brodowski. Hoje Brodowski conta com uma unidade do Detran, uma unidade que todo mundo conhece, é lá no Alto do Jaspe, e agora ela vai ser uma unidade Poupa Tempo, que além do Detran vai realizar serviços de identificação, como o RG, como outros serviços até municipais, se o prefeito quiser incluir, que vai, assim, facilitar de vez a vida das pessoas e vai ser algo fixo. As pessoas sabem e vão saber que vai ter um Poupa Tempo aqui em Brodowski. Ela vai resolver a vida dela de uma maneira mais ágil, mais fácil, sem ter que sair da tua cidade. E é uma das conquistas também que nós conseguimos, com muita... A pandemia veio atrasar algumas coisas que nós já tínhamos começado um trabalho, mas desde 2019, junto com o Raul Vicentini, de Batatais, um grande amigo nosso que hoje está em São Paulo, na direção de CNH do Detran, e ele, desde o início, eu falei assim para ele, Raul, você é um batataense, nosso vizinho, tá num cargo importante como esse. É a única oportunidade que Brodowski vai ter de conseguir um Poupa Tempo. Faça isso, deixe isso na história.
você como batataense, nosso irmão, tem o poder hoje, né, de ajudar a nossa cidade com o poupa-tempo. Faça isso nessa passagem sua pelo Detran, porque nós somos passageiros. Se a gente fazer isso nas nossas passagens e nos cargos públicos, isso é para sempre. O Raul vai sair, o poupa-tempo vai estar em Brodowski. As nossas conquistas, nós vamos terminar o mandato, vão ficar aqui para a população. E eu usei essa artimanha, esse poder de convencimento para o Raul atender a nossa expectativa de conseguir um poupa-tempo. Nós tivemos um almoço com ele em São Paulo e uma reunião na terça-feira. Na quarta-feira, o pessoal do poupa-tempo já entrou em contato com a prefeitura que eles querem entregar o layout desse poupa-tempo o mais rápido possível para até fevereiro já começarem os trabalhos do poupa-tempo. Isso é uma conquista muito importante. Muito importante. Lembrando que esse poupa-tempo ia para algumas cidades de até acima de 50 mil habitantes. E Brodowski vai ser uma das poucas com menos de 50 mil habitantes contemplado com isso daí. Então, igual você falou assim, a gente usou, igual você bem falou lá, o poder de convencimento junto ao Raul. Provamos com o número que essa mutirão do RG, que Brodowski tem uma demanda muito grande, que a gente realmente está precisando. Então, assim, eu acho que vai ser o nosso presente de vereador nesse mandato, assim, o nosso carro-chefe aí, essa conquista do poupa-tempo em Brodowski. Depois que a gente já conseguiu, tal, às vezes vai aparecer outros falando que é pai da criança, sim, mas eu sou prova disso, Alf. Eu vou falar por você, mas o que a gente lutou por isso? E uma coisa, Fábio, que a gente tem que falar, que você agora, nesse ano de 2021, sentiu muito, eu já estava há mais tempo, que quando a gente está na oposição, por ser mais combativo, mais fiscalizador, o governo tenta colocar a pecha de que a gente não trabalha pela cidade. Mas a gente, mesmo sendo combativo, mesmo sendo fiscalizador, a gente nunca deixou de... Porque isso é da nossa... Pelo contrário, eu falo que a gente mostrou mais algo concreto do que quem está no governo. Porque assim, eu ouvia muito isso no começo do ano. O próprio prefeito falou que nós tínhamos que buscar coisa e a gente nunca parou de buscar coisa. O que acontece é que na oposição a gente mostra um lado mais combativo, um lado mais fiscalizador, que é da oposição. Se um dia qualquer um de nós dois formos prefeito do município, ou qualquer cargo no Poder Executivo, a oposição vai estar lá fazendo a mesma coisa. E tem que estar. A democracia é isso. O governo, qualquer Poder Executivo, precisa de alguém para estar fiscalizando. Nós sabemos que quem está no governo, às vezes faz vistas grossas, não quer criar animosidade com o prefeito, governador, presidente. Então a oposição cabe o papel a incumbência da fiscalização. Quem votou em mim para vereador, Fábio, votou em mim para mim ser oposição. Já sabia que eu seria oposição. Então, teve muita gente que votou no prefeito Zé Luiz e votou no Alfer para vereador. Eu quero que o Zé Luiz seja prefeito e quero o Alfer para fiscalizar o Zé Luiz. E é uma escolha do eleitor. Mas a oposição não é só criticar, não é só combater. A oposição é aquela que vem para ajudar o governo. Todo governo sabe, todo poder executivo sabe, ele precisa de uma oposição atuante para que até ele se melhore. E a oposição não deixa, por ser oposição, de trazer benefício para a cidade. Eu jamais vou deixar de trazer alguma coisa porque vai ser no governo do Zé Luiz. Olha, pergunta, só então concluindo então, depois nós podemos até voltar a falar do poupa-tempo. Só esse mês foi o mutirão do RG, a conquista do poupa-tempo, que já está certo na cidade de Brodowski, e também há 15 dias atrás, a viatura para a Polícia Militar da Patrulha Rural. Quando Brodowski pensou em ter alguma viatura para a Patrulha Rural aí? Então, essa ideia é concreto, a viatura já está na nossa cidade, já está patrulhando aí, já está na mão da Polícia Militar aí, para fazer o policiamento, e não é qualquer viatura não, é uma caminhonete 4x4, equipada, e assim... E não foi a gente lá pediu do dia para a noite, não. A gente se reuniu com o secretário da Agricultura, a gente foi lá em São Paulo, eu, o vereador Larf, o vereador Arnaldo, ficamos lá, um chá de cadeira para poder ser atendido com ele, mas na hora que fomos muito bem atendido pelo Léo Oliveira, deputado estadual, o Baleia Rossi, deputado federal, também assim que eu quero deixar aqui minha gratidão muito grande, tem nos ajudado muito aqui, e ele falou, Fábio, não, pode ficar tranquilo, mesmo, a gente levou números para ele, a gente... Uma semana antes também, tivemos reunião no quartel da Polícia Militar com o Tenente Coronel Quintino, falando da necessidade de Brodowski, e isso daí foi plantando, a gente mostrou a nossa necessidade. Então foi um trabalho longo, para agora nesse mês de dezembro receber essa viatura. E uma coisa que a maturidade, a experiência
até porque do segundo mandato, nos trouxe, Fábio, é a questão de aprender. Antigamente a gente ia em São Paulo, eu vou falar isso, pedia, achava que aquilo era garantido. O deputado falou, a gente divulgava e tal, às vezes não chegava, a gente ficava com cara de tacho aqui. Sim. Eu acho que o vereador ele tem que ter a responsabilidade de passar o concreto, o que verdadeiramente vai chegar para o município, o que é conquista, o que não é, o que é pedido. E assim, eu estou preservando muito essa questão nesse segundo mandato de falar, de publicar ou de divulgar coisas concretas. Sim. Por exemplo, nós fomos conseguir coisas palpáveis em 2021 por conta da pandemia, agora no final do primeiro ano de legislatura. Então, pedidos, o trabalho não vai quer dizer que a gente trabalhou só em dezembro, né? O trabalho vai acontecer nos bastidores para que a gente possa receber uma caminhonete. Sim. O trabalho vai acontecer nos bastidores para que a gente tenha um mutirão no Poupa Tempo. Isso leva tempo. O mutirão do Poupa Tempo levou 2 anos. 2 anos. O mutirão do RG, o Poupa Tempo, levou 2. A caminhonete foi coisa de meses de conversa. E é por isso que a população, às vezes, cria uma expectativa. Nós temos expectativa de casa própria, de casa popular há mais de 10 anos. As últimas casas populares que foram construídas em Brodowski foi em 2004, há quase 16 anos sem casa própria, e todo ano... tudo que dependeu de nós, vereadores, nós aprovamos. Hoje já tem uma autorização para fazer um empréstimo para comprar a área, as leis de diretrizes, o plano municipal, tá tudo legalizado. Só falta o prefeito comprar a área para sair essas casas. Eu lembro de um discurso que eu fiz na Câmara, quando foi da aprovação desse crédito para comprar o terreno, que tem que ser muito responsável quando vai se falar de casas populares, porque cria uma expectativa em pessoas que elas estão precisando da casa própria, estão vivendo de aluguel. Você sabe que o salário hoje, principalmente o salário mínimo, é corroído pela inflação, pelo preço de custo de vida, mercado e tudo mais, e ela quer sair do aluguel. Aí alguém vem e fala de casa popular, cria uma expectativa nessa família, nesse pai, nessa mãe, de sair do aluguel, de ter a casa própria, e de repente essa expectativa vai por água abaixo. Eu acho que se falar em casa própria tem que falar em algo concreto, porque vai mexer com o futuro e a vida das pessoas, principalmente as mais carentes. E é por isso que passou da hora já, 16 anos, das pessoas precisam, as pessoas querem a casa própria, e todo ano se falar em casa própria, isso não se torna uma realidade, vai criando uma frustração e vai caindo na incredulidade das pessoas, que afeta todo mundo. Sim. Olha, só deixa eu lembrar para quem está chegando agora e nos assistindo, esse novo podcast, toda quinta-feira, às 8 horas da noite, ao vivo aí no YouTube. Vamos tentar levar para as outras plataformas também, mas vai estar disponível depois nas outras plataformas, vocês podem assistir a hora que quiser. Siga nós no nosso canal aí, a gente vai deixar o link aqui embaixo para você seguir, no nosso Instagram aí. A gente está começando um novo projeto. Nossa ideia era estar aqui mais ou menos em torno de 1 hora e pouquinho falando com vocês aí. Hoje a gente não tem a participação de todos aí, porque, igual a gente falou, é o nosso primeiro contato aí, mas nas demais a gente quer ouvir vocês. Se vocês quiserem mandar perguntas para nós, na caixinha, no bate-papo aí, pode mandar. No nosso zap particular aí, pode mandar pergunta para nós aí. Aleph, e o futuro político de Brodowski aí? O que você tem a me falar? Pretensão para o futuro? O que você vê aí? Hoje eu vejo que nós vamos passar ainda por uma eleição presidencial no ano que vem, agora em 2022, e eu acho que a corrida municipal ela tem muito a ver com a presidencial, porque o ponto, a largada, a eleição não se faz em 3 meses, né? Então a eleição começa, a corrida mesmo, a largada é depois da eleição presidencial. Nós estamos hoje com um projeto para 2024, um projeto muito democrático, um projeto tentando aglutinar e unir todas as forças políticas que querem o bem da cidade, todas as forças políticas, independente da bandeira partidária, independente de qualquer questão maior do que a cidade, de ego. Isso é muito importante, de unir pessoas que não estão satisfeitas com o que está acontecendo hoje, com o atual governo, e pessoas que querem o bem da cidade, colocando o ego e tudo que for contrário ao interesse público de lado, para nos unirmos e apresentar um projeto melhor para a cidade em 2024. Eu vejo isso, eu vejo pessoas que jamais se imaginaram estar do mesmo lado político, pensando na cidade, deixando as questões pessoais de lado, para se discutir um projeto melhor para a cidade. Então nós temos hoje um grupo muito, e aumentando, um grupo muito forte,
para 2024, um grupo que eu posso dizer de oposição ao atual governo, e que em 2024 vai oferecer à cidade uma candidatura muito coerente com as bandeiras que nós defendemos, uma candidatura que não vai ser uma imposta, vai ser, acredito que democraticamente escolhida entre o grupo que se forma, para que possa representar a ideia de uma população... Mas você deixa o seu nome à disposição. Sim, eu sempre deixei. Eu acho que apesar de hoje ter 28 anos, eu já tenho uma experiência de 2 mandatos, de presidência da Câmara, e de tudo que eu já mostrei, né? Não adianta só você ter a experiência na questão temporal e não ter a experiência de fato, né? De ter praticado algo para ter experiência. Eu tenho isso, você também tem uma experiência muito grande, não só na questão política, mas na questão de empresário, na questão de vida, de ser professor, de estar na comunidade há muito tempo trabalhando sem mesmo ter mandato. Nós temos o pastor Jefferson, que é um líder religioso, com um vereador com 3 mandatos, que tem uma experiência muito grande. Tem o Renan, tem outras pessoas que vêm contribuir para a nossa cidade. E isso deixa em aberto aí, quem tiver melhor, quem tiver uma aceitação melhor, quem tiver a condição de liderar um grupo, em 2024 vai ser o nosso candidato. Sim, você estava, assim, Brodowski não vota muito no partido, não é muito partidário, é sim na pessoa que está naquele partido lá. Você estava no Democratas hoje, ele se juntou com o PSL, no União Brasil, então é um novo partido. Acredito que você não fica no Democratas. Eu fui muito partidário já na minha vida. Sim. Você acompanhou toda a minha vida política, eu achava que partido era... Mudava o mundo. Mudava o mundo. Tinha uma ideologia. Então, eu quando entrei no PSDB, fiquei por 10 anos no PSDB, achava que o PSDB era um partido... Que ia transformar o Brasil. Transformar o Brasil, e era um partido acima de todos os outros, na questão da moralidade, da ética e tudo mais. E a gente vai vendo que partido é feito de pessoas, e o ser humano, por natureza, ele é suscetível a erros e tudo mais. Então, onde existe o ser humano, tem os bons e tem os ruins. Então, o partido, principalmente numa cidade pequena, ele voga muito pouco. Hoje eu estou no Democratas, com a fusão se concretizando agora com o PSL, vai formar a União Brasil, que é um novo partido, até de numeração diferente, e eu devo ir nessa mudança para um novo partido, talvez o MDB, a convite do deputado Léo e do deputado Baleia. Partido muito bom, muito forte. Um partido muito forte, grande. Que sempre ajudou o Brodowski, que é um partido que pode viabilizar uma possível candidatura em 2024, um partido que eu tenho uma identificação pessoal, porque familiar. Como eu disse lá atrás, a família paterna sempre foi ligada ao MDB, ao PMDB aqui de Brodowski. Isso também tem algo muito sentimental nessa filiação, não só política, mas sentimental. Acho que o político não pode perder o sentimento, não pode perder a essência, porque senão ele vira um robô. Se o político for só politicamente, ele perde a essência da pessoa humana, ele perde a questão de olhar para as pessoas com sentimento. É por isso que eu nunca quero perder essa questão sentimental na política. Então o MDB deve ser minha nova casa e devo permanecer no MDB até a próxima eleição. E nós já temos outros partidos, me parece que você já tem conversa com o Podemos e com o PL, e outros partidos vão se juntar também, e devemos formar um grupo muito forte para 2024. Sim, nós estamos formando vários grupos, vários partidos, vários grupos, igual você falou. Acho que o nosso grupo, acho que ninguém tem pretensão maior um do que o outro, né? Acho que o diferencial de nós aqui é que todos têm um respeito um pelo outro. Você bem falou, assim, nós temos o nosso paizão, o pastor Jazz, nós temos que respeitar muito a opinião dele. Acho que ele já declarou aí no passado que é candidato a prefeito. Se concretizar isso, terá nosso apoio. Onde o pastor estiver, a gente está junto com ele. Mas só também que eu tenho certeza absoluta, estou falando por ele, tá? Se ele vê que dentro do nosso grupo tiver uma outra pessoa, um outro líder que se destaque ainda mais, eu tenho certeza que a gente vai ter o apoio dele. Depois, nas outros podcasts, ele vai participar também. E eu tenho certeza que essa pergunta vai ser feita para ele. E eu sei que ele tem essa humildade de abrir mão para qualquer um de nós aí, tá? Mas ele é um grande líder, tem meu apoio. Eu acho que em qualquer área da vida, respeitar as divergências, as opiniões que não são as mesmas, é fundamental para qualquer sucesso. Numa empresa, imagina os seus servidores, seus funcionários da sua empresa, um não respeitar o outro, está fadado ao insucesso. Então, acho que respeitar, não ser prepotente, não ser impositivo, o primeiro passo. Durante 4 anos, 5 anos aí de vereador,
Na última sessão teve um vereador muito infeliz, falou assim, o Fábio faz tudo que o Alifer faz. Pelo contrário, né? Quantas e quantas vezes eu já votei diferente de você votou diferente de mim. Nos bastidores a gente discutiu em altura para falar, melhor isso, melhor aquilo, mas eu posso dizer assim que falando por baixo, uns 30% dos projetos que foi para a Câmara, nós votamos diferente. Então, assim, e não por isso que a gente debateu lá, subiu no palanque lá para fazer menosprezar ninguém. Eu sempre fui muito respeitoso com os meus colegas em relação a voto. Eu acho assim, não que eu, às vezes, não vou concordar com tudo que o Fábio faz, e nem o Fábio vai concordar com tudo nem que pode. eu faço. Mas, assim, eu tentar impor o meu ponto de vista a qualquer outro vereador, eu acho que não. Eu uso a tribuna em matérias importantes para tentar convencer os vereadores a votar de outro jeito, ou tentar elucidar o projeto, para que, às vezes, um vereador não está vendo alguns pontos que eu vou levantar e aquilo pode mudar. Deixa eu só citar um exemplo, naquele projeto que criava um novo Conselho Municipal de Educação, você brilhantemente teve que se afastar, não participar da votação para poder derrubar o projeto, criar uma comissão do que já existia já. Então, porque, assim, quando a gente é minoria numa Câmara, isso está sendo uma experiência para mim, de ser minoria. No primeiro mandato nós éramos maioria. A gente tem que usar o que a gente brinca no futebol, que usar o regulamento debaixo do braço. Na Câmara também não é diferente. Sim. Então, às vezes, a minoria precisa de algumas estratégias para barrar votações ou para aprovar projetos que, numericamente, a gente não iria conseguir, e, de acordo com as estratégias, a gente consegue ter sucesso nessas questões. Então, isso é experiência. Eu estou sendo muito... A oposição, essa experiência de ser oposição desde o início do mandato, está sendo muito benéfica para mim, porque tem me trazido... É muito fácil ser governo, é muito fácil ter a máquina na mão, é muito fácil defender o prefeito. Na oposição é mais difícil. Apesar da cobrança ser maior para quem está no governo, ser oposição não é fácil. E principalmente quando você é minoria. Isso tem me ensinado tanto, Fábio. Tem me trazido tanta experiência, tanto maturidade, que eu tenho me surpreendido até comigo mesmo. Porque eu acho que na vida, principalmente o homem público, aonde ele passa, ele tem que ir adquirindo experiência. E nesse tempo, eu acho que a gente tem que usar o nosso mandato para, além de ajudar as pessoas, adquirir experiência para um futuro. Então hoje nós conhecemos de quase todos os assuntos. Saúde, saneamento. Eu virei um expert em saneamento depois de tantas lutas na questão saúde. A gente não sabia nada de saúde na questão da água. Hoje eu me sinto quase um expert em saneamento, porque eu fui atrás de saber perfuração de poço artesiano, de saneamento básico, de esgoto. Bomba submersa, bomba... Então, assim... Isso tem que ser usado um dia, se qualquer um chegar a prefeito, toda a experiência, todo esse conhecimento que nós temos, principalmente vindo de fora da administração, porque o vereador, muita gente confunde, o vereador, o poder legislativo e o poder executivo são poderes autônomos, e o vereador não tem as funções de o prefeito não tem as funções do vereador. Você vai vendo de fora os erros, os vícios, e quando você chegar lá, você tem que colocar isso em prática. Você já sabe onde está errado, você já conviveu com aquilo, você viu aonde estavam os erros e aonde tinha que consertar. E ser vereador antes de ser prefeito, eu acho que tinha que ser obrigação. Sim, pré-requisitos, né? Pré-requisitos para isso. E a gente até conversou essa semana, você e o Arnaldo, sobre isso daí. Os erros que está acontecendo hoje, que a gente... se acontecer, não deixar acontecer isso, corrigir, ter a maturidade. É como eu disse na questão dos apontamentos do Tribunal de Contas. O tribunal já está te auxiliando. Ele não é... Eu acho que foi bem feliz no meu discurso quando eu falo. Não é o pai e a mãe que já chega com um chinelo para bater com a cinta. É o pai e a mãe que fala. Quando termina o ano, o exercício financeiro, o tribunal te avisou tanto, você não se adequou, ele é obrigado a te no mínimo 3 avisos por ano. Te rejeitar. Então, assim, eu como presidente da Câmara, por exemplo, tinha também apontamentos e sempre tomei cuidado para que esses apontamentos não se tornassem uma rejeição de contas. E o prefeito tem essa orientação também trimestralmente na mesa dele lá, um relatório ao Tribunal de Contas. Então, tudo que a gente vai vivendo são luzes, sinais vermelhos que vai despertando alertas em nós, para que, se um dia ou outras pessoas chegarem, a gente possa ajudar com a experiência que nós adquirimos nesse tempo. Sim. Só lembrando também, então, que nesse novo podcast aqui, além do Alifer, além de mim, tá aqui nesses dias com vocês, vamos ter também a presença do pastor Jefferson como apresentador, um
paizão para nós, o Renan Valente, o vereador Arnaldo. Quero deixar um abração pro vereador. Que pessoa esse vereador, hein, Larf? Pessoa fantástica, pessoa sensata, muito cabeça. Também está sendo um professor aí. Não tinha muita experiência política, mas tinha experiência de vida. E tem mostrado muita humildade, muita simpatia. E, Larf, ele vai ter muito futuro pela frente. O Arnaldo é uma pessoa que eu admiro muito. O Arnaldo é um cara... Hoje eu elogiei o Arnaldo como uma pessoa. O Arnaldo eu não conhecia pessoalmente, fui conhecer na campanha e conheci uma das melhores pessoas da minha vida. Sim. Porque é um cara muito ético, muito centrado, muito coerente, decente, uma pessoa que traz uma tranquilidade, uma paz. E hoje nós estamos assim, eu digo, sempre minha mãe e meu pai dizem que a gente tinha que andar bem acompanhado, com amigos bons, porque isso reflete quem tu andas, na maneira que as pessoas vão nos analisar lá fora, no mundo lá fora. E hoje eu posso dizer que nós estamos acompanhados das melhores pessoas que eu conheço, que é o Arnaldo, que é o pastor Jefferson, que são líderes, referências, né? Líderes em suas religiões, na comunidade evangélica, na comunidade católica, e são caras assim que passam uma paz, uma tranquilidade, uma imagem de... segurança, né? Segurança, uma imagem de correto, de retidão, de decência. E isso não tem preço. Amizade iguais a essas, eu só posso dizer que é Deus que coloca nas nossas vidas. Sim, eu também não tenho dúvida. E ele sempre, assim, dá opinião do nosso comportamento, né? Das nossas falas, das nossas atitudes. E isso é muito importante para o ser humano. O Arnaldo até brinca quando ele vai me falar alguma coisa para me corrigir. Alfer, você não vai ficar chateado? Eu falei, não, Arnaldo. Não, pelo contrário. Eu tenho que te agradecer. Se você não me disser isso, ou qualquer pessoa que gosta de mim não me corrigir, não me ajudar... Eu vou estar fazendo coisa errada e achando sem saber. Sem saber. São críticas construtivas. Então, assim, o Arnaldo é um pai, né? Ele te orienta, mas numa tranquilidade, numa doçura que você nem entende como um puxão de orelha. A gente passou a conhecer ele esse ano. Está sendo um excelente vereador Brodowski, ganhou muito. Então, assim, queria deixar os parabéns pro Arnaldo e principalmente para quem votou nele, colocou ele lá na Câmara lá. Uma pessoa fantástica, ele vai ter muito sucesso na política em Brodowski aqui. Arnaldo, nosso abração aí, consideração aí enorme para você aí. E hoje a gente está falando de política, mas como eu disse no começo do programa, nós vamos falar de tudo aqui. O pastor Jefferson vai trazer convidados relacionados à igreja, à arte, à cultura. O Arnaldo, além de vereador, é ligado à Igreja Católica, também aos ciclistas. O Arnaldo é um ciclista que tem nato, né? Esportista, que faz parte. O Renan, além da vereança, o Renan é um empresário. O Renan Festa do Peão. O Renan tem muito para falar aqui. Então, as pessoas nesse momento, os vereadores se juntaram para fazer um programa político. Longe disso. Porque eu e o Fábio, a gente não sabe falar de outra coisa junto que não seja política, porque a nossa vida é isso. Eu brinco que às vezes eu pego meu celular de manhã, tem 40 mensagens de pessoas para me atender. Então a nossa vida, vereador, não tem descanso. Não tem. E se a gente não falar isso, a gente não está vivendo a política. Mas aqui... Até quando nas nossas redes sociais a gente não publica alguma coisa de política, publica alguma coisa particular nossa, o pessoal fala, vocês não estão trabalhando mais? Pelo contrário, a gente é por isso que, para não ficar cansativo aqui, nós vamos fazer um rodízio de apresentadores. Hoje, a gente, no primeiro programa, como o espaço aqui é para 2 pessoas, está eu e o Fábio, dando aí o pontapé inicial desse podcast, um podcast diferente. Normalmente a gente vê um podcast das pessoas de perfil, com uma mesa, com microfone. Eu amei esse cenário aqui, eu achei esse cenário fantástico. Eu tenho que agradecer muito a produção do podcast. Vamos citar nome que merece. Que é um cara que eu estou conhecendo agora e já vejo a capacidade, o perfeccionismo e a aptidão para a produção que ele tem. E ficou perfeito. Ficou muito bonito, um cenário formal, um cenário que traz qualidade de imagem, um abraço à pessoa que está nos assistindo, um conforto. E eu espero que seja um podcast muito, muito proveitoso para as pessoas, que não seja algo que a pessoa se sinta perdendo tempo, e algo que a pessoa se sinta interagindo, aprendendo, tem interesse em assistir. Eu tenho um pouco de proximidade com a TV, participei muito de programas, muitas entrevistas, mas esse podcast é algo novo, né? É algo diferente,
que a internet hoje nos propõe. Nós temos aí um infinito de podcasts que falam de tudo. O Fabinho eu gosto, eu viciei. É um assíduo ouvinte de podcasts, né? Eu também assisto alguns importantes. Alguns falam de moda, de esporte, de política, de entretenimento, de lazer, de musculação. E a gente está tentando fazer uma bagunça organizada aqui para trazer entretenimento para as pessoas entrar dentro do celular das pessoas, do computador, do smartphone e trazer um pouco de descontração. A gente às vezes vai falar um pouco mais sério quando o assunto exigir, às vezes vamos descontrair. O Fábio me conhece, eu sou um cara que dou risada quase 24 horas. Quase o tempo todo. Eu procuro ser extrovertido, procuro brincar sempre no meu meio de convívio, porque a vida já é tão difícil. A gente andar rancoroso, andar de cara fechada é algo que não vai trazer nada melhor pra gente. Então algumas pessoas falam, você tá sempre com um sorriso, sempre simpático. A gente tem que mostrar o que a gente tem de melhor, né? E eu acho que nós estamos tão rígidos em alguns programas, em algumas coisas, as pessoas não querem mais isso, as pessoas querem algo mais leve, algo que ela sinta-se sentada do nosso lado aqui, batendo um papo conosco. Sim. Então, lembrando, para quem não assistiu no comecinho do programa, tá aberto aqui, ó, tiver alguma coisa que o seu grupo, sua comunidade vai fazer na cidade, tá aberto para vir divulgar aqui, bater um papo com a gente aqui, passar uma hora agradável aqui com a gente. Então, venha divulgar, nos dê ideia do que vocês querem assistir aqui, cada semana vai ser um diferente, vai ser um apresentador diferente, e a gente sempre vai colocar a comunidade aqui participando. Pode deixar suas perguntas aí, hoje a gente não teve perguntas, que é a nossa estreia aqui. Aleph, mas assim, já chegando ao final já, a gente só esqueceu de cronometrar o tempo aí, mas para não ficar tão cansativo, tão desgastante assim, eu acho que a gente podia chegar já a concluir, terminar aí. Eu queria agradecer muito a sua parceria, Aleph, nós se tornamos irmão com a política é um irmão você é um irmão que a política me deu. Eu tenho muito orgulho de ser seu amigo assim, de verdade mesmo, e que essa amizade seja eterna aí. Tenho me espelhado muito em você e eu costumo falar, a nossa sincronia na câmera ali é algo assim de se respeitar, assim, ó. Eu tenho que te agradecer porque você é o pai desse podcast, você sempre, Aleph, vamos fazer um podcast, vamos. E você sabe que assim, sou daqueles que gostam de tirar a ideia e colocar em prática. Se nós deixarmos uma ideia morrer, não vai fazer nunca. E se não fizer o primeiro programa, não faz os outros. Então, nós contamos aí com o apoio muito grande do Jefferson, do pastor Jefferson. Pegou a nossa ideia, vamos para frente. Eu dei o nome, quando eu disse Pô de Povo, é o povo que vai falar, é o povo que vai participar. Então, acho que isso inclui as pessoas, traz as pessoas para dentro do podcast, isso é muito importante. E começar a estrear o programa do seu lado, para mim, é um motivo de muita felicidade. Infelizmente, queria que todos aqui, os apresentadores do programa, do podcast, estivessem aqui, mas hoje o espaço é restrito aqui. O espaço é muito restrito aqui do estúdio. Agradecer a vocês que nesse momento estão nos assistindo há quase mais de uma hora. E sem vocês o podcast não vai a lugar nenhum. Nós precisamos de vocês para que façam o sucesso desse podcast. Agradecer a vocês, desejar hoje, dia 23, que vai ao ar o programa, daqui 2 dias, um Natal muito abençoado para vocês, para a família de vocês, um ano novo, um 2022 muito, muito especial, muito melhor que foi 2021, um ano muito triste, um ano de percas, um ano de luto, e que 2022 tenho certeza que Deus preparou um ano abençoado para todos nós. Um grande beijo no coração de vocês, agradecer mais uma vez ao Fábio, ao pastor, ao Arnaldo e ao Renan, que abraçaram essa ideia do podcast. Vamos colocar em prática. O primeiro programa está terminando agora e o primeiro de muitos, espero eu, com a presença do Fábio aqui. Estou muito feliz e um grande abraço a vocês. Também queria desejar um Feliz Natal para todos aí, que 2022 seja muito melhor, porque 21 foi terrível aí. Então, Feliz Natal para todo mundo que está nos acompanhando. Foi uma honra. Eu acho que não tinha data melhor o Natal assim para a gente estrear esse novo projeto aqui, que se estenda por muitos e muitos tempos aqui, tá? Para mim também é uma honra estar aqui do teu lado. E eu acho que para a gente terminar, a gente podia Valeu, agradecer bastante. Valeu, galera.